Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 8 a 14 de dezembro. Qual o tema que eu separei hoje para nós trocarmos uma ideia? Finalização de 2025. Aprendemos. Nós temos uma movimentação astral muito importante que aponta os astros praticamente para o sentido de olharmos para frente. Mas, ao mesmo tempo, como já venho trabalhando essa tônica, porque quem define são os astros, não sou eu, nós temos uma energia muito forte puxando a gente para trás, por mais que os astros apontem para frente, para que a gente possa realmente finalizar o ano de uma forma consciente. Por isso que eu lancei o questionamento: aprendemos ou não? Então é uma semana fantástica, onde a gente poderia dizer, em relação a 2025, uma última oportunidade de realmente observar em todas as nossas experiências, nos objetivos que temos para o ano que está chegando, porque inevitavelmente a gente sempre na virada do ano a gente trabalha aquela energia de renovação. Isso está chegando menos de um mês, pouco mais de 20 dias, e com isso nós precisamos estar com a nossa energia legal. Não adianta a gente querer toda aquela renovação só porque virou o ano vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. As experiências, elas são acumulativas. Então, se você leva ainda pendências mal resolvidas desse ano, não é a virada do ano, principalmente no sentido do calendário que temos, porque para mim o ano novo real é o ano novo astrológico, que teremos dia 20 de março, mas como a gente cria muito com a nossa mente, com o nosso coração, os nossos anseios de uma determinada forma já buscam isso com a virada do ano. Normalmente todo mundo, é raro quem não, a gente sempre celebra essa coisa, não que você tenha muita prosperidade, etc. Mas vamos colocar os pés no chão. Se a gente faz a nossa parte, cara, não precisa ser uma virada de ano, principalmente esse, que eu considero profano, mas novamente digo, como a gente tem essa energia de renovação, a gente cria com isso. Não é simplesmente essa virada de ano que resolve tudo. Então nós temos com os astros, nessa semana, uma energia fantástica, como se fosse um ultimato. Agora aproveita, encara de vez, resolve o que você sabe que você tem que resolver, porque isso só vai propiciar agora para celebrações de final de ano uma energia bem resolvida para que 2026, que terá a regência de Marte e Júpiter também. Quem acompanha aqui as lives que a gente faz sabe do que eu estou falando. Caso você não saiba, depois vai no meu canal aqui, depois que terminar o nosso bate-papo, clique em ao vivo ali, tem muito material gratuito, sabe? Material de 2, 3 horas de troca de ideias, você vai compreender isso. Então vamos mostrar aqui nos astros o que está ocorrendo para todo mundo compreender por que eu estou falando que praticamente é um ultimato. A semana que vem a energia, tendo bem resolvido ou não, o que você possivelmente pode ainda nessa última semana mostrar, não aprendi, estou com a minha consciência tranquila, meu coração leve e vou com tudo aí para a finalização de 2025. Vamos compreender aqui o que os astros estão apontando. Vamos lá. Nós temos o seguinte: o Sol ele está forte e firme em Sagitário. Sagitário aponta. Vamos lá, vamos compreender isso. Isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo pessoal, ok? Da metade do vídeo para o final eu pego tudo que a gente conversou aqui, sintetizo um pouquinho para cada um dos signos. Então o Sol está forte e firme em Sagitário, ele é a flecha, ele aponta. Mas qual a função da flecha? Apontar para um alvo que você quer que a flecha chegue. Quem que vai fazer esse caminhar? É exatamente Capricórnio, que é o signo posterior. Porque os signos de Áries, que é o ano novo astrológico, o primeiro signo do zodíaco, até estes que fazem essa finalização agora, todas as experiências são acumulativas. Não tem essa de que, não, esse é melhor, esse é pior, isso é ilusão, isso é astrologia que não entra na verdadeira sintonia de que não existem signos e planetas bons e ruins. Nós temos energias que temos que aprender a direcionar, ok? Então é isso que está ocorrendo agora. O Sol,
ele aponta agora com Sagitário, mas quem vai chegar no alvo é Capricórnio. E olha o que ocorre a semana que vem. Saca só, o Marte, que já é o regente de 2026, já demonstrando muita coisa, eu vou falar agora aqui, do dia 27 de janeiro, já fiz até um programa na rádio falando desse dia, onde Marte vai se encontrar com Plutão, vou mostrar tudo aqui para vocês. Aí vocês vão começar a compreender. Então vamos entender o Marte, que está exatamente no signo que aponta, olha a semana que vem. Semana que vem, dia 15, precisamente segunda-feira, 12, 13, 14, olha aqui no finalzinho de Sagitário, quando for o dia 15, ele ingressa em Capricórnio, que é exatamente o signo, conforme eu falei, que nos dá a chave de como caminhar para o alvo que nós decidimos. Então essa é a primeira energia que eu coloco para todo mundo ficar atento. Vamos voltar ali, ó. Nós precisamos compreender o seguinte, se Marte chega no signo, é um signo de terra, que quer realização, quer disciplina, ele fala o seguinte, você vai ter que subir naquela montanha, por isso que Capricórnio, o caprino, o cabrito, ele fala, você vai ter que subir essa montanha que você definiu. Mas se na sua mochila, como já falei nos vídeos anteriores, você está cheio de bagagem inútil, você vai ter que levar esse peso extra, você vai carregar isso. Já pelo contrário, olha a importância da semana. Se você realmente falar, não, agora eu vou, eu resolvo, eu enxergo e vou finalizar o meu ano com a minha mente tranquila e meu coração leve, se você realmente fizer isso, quando você for subir a montanha com essa energia, que já é um spoiler do que nós vamos falar a semana que vem, esse Marte, a partir da segunda-feira que vem, é uma semana, cara, isso ó, estalou o dedo, passou. Ele fala o seguinte, agora você leva uma mochila com o que você precisa, com o que realmente você necessita para a sua jornada, ou você vai levar um monte de peso extra. Claro que isso é simbólico. Eu estou conversando com vocês em relação ao quê? Que representa relacionamentos mal resolvidos, parcerias, contas, parte financeira, coisas familiares, coisas entre amigos, interações errôneas, etc. Se você continua com isso e o quanto eu chamei a atenção de todos nós, porque tudo que eu falo aqui se encaixa para mim também, que é um momento decisivo para a gente já criar um 2026 bacana. Lembrando, dia 27 a gente tem um momento assim que para mim, não só no sentido pessoal, como também coletivo, vai dar muitas sinalizações de como será 2026. Lembrem disso, finalização de janeiro. Pode ser dia 20, pode ser o finalzinho, dia 30, dia 29, não importa, porque dia 27, de novo, a energia do Marte, vou mostrar para vocês, vai ficar alinhadinha com Plutão. E isso sempre representa sinais que nós precisamos ficar atentos. Então, essa energia de Marte, olha, semana que vem, dia 15, olha a data aqui, ela já ingressa no signo Agora Caminha, com as coisas bem resolvidas ou não. E quando der o dia 21, o Sol, que isso vai ser no domingo da semana que vem, não nessa, o Sol também vai entrar em Capricórnio. Então, toda essa energia aqui vai estar junto. Então, você vai ter que levar essa energia como finalização de 2025, mesmo imerso numa anestesia de celebrações, porque a gente sabe que, na verdade, isso é uma anestesia para nós, porque depois tudo começa e a gente tem que começar a correr atrás. E o Sol, até o final de janeiro, vai estar firme aqui nessa égide. Então, gente, como dica inicial para todo mundo, ainda tem muito movimento astral aqui. Primeiro, põe na sua mente e no seu coração. Será que eu começo, agora dá para entender o simbolismo, eu começo essa semana já dizendo, não, estou com energia leve, bacana, está tudo fluindo, está tudo legal, vou tranquilo iniciar a minha jornada, subir a minha montanha, com perseverança, porque subir montanha não é fácil, é uma subida, aí que está a coisa da regência de Saturno em relação a Capricórnio, novamente, isso é para todos nós. Será que você está legal, bacana, preparado, ou está tudo ainda bagunçado?
Tem coisas que você já deveria, falamos de Marte, lembre-se disso. Estou com as minhas energias ainda mal resolvidas, as minhas experiências, elas não estão legais, estou com um monte de coisa que eu já deveria ter tomado a iniciativa para resolver e ainda estou persistindo nisso, apontando para o caminho e a energia de Marte falando, aí você vai levar isso mesmo? Olha aqui, Marte em Sagitário, fechando o seu ciclo essa semana, segunda-feira ele entra aqui e no domingão o Sol vem para cá. Então é a hora de ter coragem para valer. O quanto eu falei isso nos vídeos das semanas anteriores. Só que agora isso é cobrado pelos astros. Mas qual é a força que você falou, Newton Schultz, que segura a gente para trás? Olha aí, esta força que nos faz voltar para trás é ela que nos propicia a oportunidade de enxergar com bastante consciência e poderíamos dizer até assertividade, quais são as coisas que podem estar, de repente, colocando peso extra na nossa mochila. Vamos lá, olha o que acontece. Voltei para o dia 8. Primeira coisa, o que ocorre? Se nós olharmos na terça-feira, olha o Netuno aqui, o Saturno deixou a retrogradação recentemente. Lembra dessa grande conjunção aqui, que eu já estou falando há muito tempo dela? Por que não dizer há anos ela vai voltar para o seu ponto de origem? Por quê? O Netuno vai deixar a sua retrogradação. Na terça-feira, olha aqui, presta atenção, dia 8, segunda, hoje. Olha ali, no boxezinho, estão vendo o R onde está escrito longitude, onde está 29 graus de peixes, que é o posicionamento dele aqui, e no final R, a retrogradação, que já ficou também praticamente meio ano propiciando estas finalizações que eu estou trazendo aqui. Mas calma lá que tem muitas coisas ainda. Na terça-feira, não tem mais o R, olha o ST. Ele está parado, ele parou de andar para trás. Porque um planeta lento como Netuno, quando ele para, não para e sai andando. Ele dá uma parada, isso que é o ST, novamente, é estacionário. E isso ocorre no dia 9, terça, no dia 10, quarta, porque olha o que ocorre exatamente dia 11. No dia 11 ele deixa a sua retrogradação. E estas duas forças conjuntas já vão iniciar, olha isso, logo em janeiro, o ingresso delas em Áries, no ponto do ano novo astrológico. Para mim, 2026, no começo do ano, já traz para nós aqui muitas mensagens, principalmente a galera que está preocupada com a economia, com os acontecimentos que se acentuam, mesmo no meio de toda essa anestesia de férias, etc., e tem carnaval, é sempre assim, aí depois vem tudo de uma vez só e a gente é pego desprevenido. Estas energias, logo no início de janeiro, porque se nós pegarmos essas forças, Netuno, no final de janeiro ingressa em Áries, e no início de fevereiro vem o Saturno. Então, para mim, janeiro e fevereiro já teremos sinalizações fortíssimas. Mas agora a chave da semana do porquê olhar para trás. Presta atenção. Ao mesmo tempo que nós temos no dia 11, estas energias aqui deixando as suas retrogradações, porque a de Saturno é recente, e rumando aqui para esse ponto importantíssimo que vai dar para nós em janeiro e fevereiro sinalizações, não sei, eu não trabalho com adivinhologia, vai acontecer coisas com a natureza, vai ser isso e aquilo, não. A gente tem que observar como nós, seres humanos, estamos criando a nossa massa coletiva para termos um conhecimento de, olha como está se encadeando aí para as energias de 2026. Então, repito, final de janeiro e fevereiro representam meses, ou na verdade momentos, de sinalização para a gente aprender a tocar isso. E se você, olha como eu junto com tudo que eu falei até agora, se você deixou, e essa semana é o deadline, é o ultimato, se você deixou a sua mochila leve, cara, se você precisar acelerar, você acelera. Você não está com peso extra.
que todo mundo entendeu que o peso extra são todas as coisas que a gente está segurando e não está resolvendo e está deixando empurrar a nossa vida, em vez da gente conduzir a energia dela. Então, se você estiver com a energia bem resolvida, legal, bacana, com nada que está machucando o seu coração e sua mente, pelo menos tendo a iniciativa de dar um direcionamento assertivo para a sua jornada, lembre-se do Marte segunda-feira chegando aqui em Capricórnio, você tem a possibilidade de acelerar se for necessário. Se você já está com tudo complicado, você está ali com aquela mochila complicada, você quer coisa, não dá, cara, tá pesado. Acho que deu para entender. Vamos compreender o que ocorre, que é o sentido do retorno. Vocês percebem que tudo está direcionando, ó, olha para frente, se apontou, agora caminha, mas olha o Mercúrio, que deixou a sua retrogradação semanas atrás e está passando por onde fez a retrogradação. Ele forma um alinhamento no dia 11 também, perfeito com a energia de Lilith. Olha aqui, ó, que está no finalzinho da força escorpianina. Quando der dia 21, a energia de Lilith vai ingressar em Sagitário. Então, a energia de Lilith, que está nos ofertando praticamente os últimos momentos de encararmos todas as energias tortas, mal resolvidas, novamente, se você falar, ele está no astrologuês, vou facilitar agora para todo mundo. Como eu já disse, pode ser qualquer coisa nas experiências que você está segurando. Sabe aquela coisa que a gente tem medo, se eu mexer piora? Não, cara. Vai lá e mexe. Olha a dica, vai lá e mexe. Resolve isso para você ter a sua energia leve, tipo, pelo menos o não eu já tinha, ou a recusa daquilo que eu sei que eu precisava fazer para ficar com a minha energia leve. Cara, vai e faz. Porque a partir do final do ano, em janeiro, e como já sinalizei, boa parte de fevereiro, as coisas vão começar a ser demonstradas. Vocês vão lembrar, vocês que se sintonizam aqui, sempre essa troca de ideias comigo, bem que o Newton Schultz falou. Ele falou que no final de janeiro e começo de fevereiro, as coisas iriam começar a se movimentar para a gente enxergar o direcionamento do ano. Então fica ligado, vamos voltar aqui. Mercúrio, mensageiro dos deuses, ele cola com Lilith e ele fala, olha, Lilith está finalizando o ciclo. Eu já vou entrar em Sagitário, que é isso que o Mercúrio vai fazer. Ele entra em Sagitário. Aí o que ocorre? Fazendo esse alinhamento perfeito com Lilith, logo agora no comecinho da semana, isso representa o seguinte, que todas as sombras mais densas, mais pesadas, que podem ser totalmente internas, aquilo que você está com dúvida, aquilo que você está com medo, aquilo que você está com receio, aquilo que você fala, eu deveria ter feito e o ano está acabando e não fiz. Deu para entender o deadline, o ultimato que eu estou falando para vocês? Cara, é a hora de você ir com tudo. Porque agora, se você não resolver com todas essas sinalizações, os astros empurram tudo para frente e de uma forma ou outra, ou você caminha altivo, olha como eu junto tudo que eu falei, com a mochila leve, estou seguindo, já sei meus objetivos e metas para 2026, preparei tudo, segui, de repente, a energia dos astros de uma forma legal, fui, porque tudo que eu falo aqui para vocês eu uso na minha vida. E agora eu estou tendo um direcionamento bacana, ou se não, cara, essa força dos astros te puxa. Sabe aquela coisa que você, não estou conseguindo correr, não, meu irmão, mas você está amarrado com a gente, agora você vai. Então essa energia puxa você, você vai cair, ele vai continuar puxando. Já pensou que terrível isso? Claro que tudo que eu estou falando aqui é simbólico para a gente ficar esperto, mas estou provando isso com os astros. Agora, uma mensagem muito legal. Essa energia do Mercúrio que abraça Lilith, passando pelo lugar onde ele fez a sua retrogradação, cara, isso forma um aspecto maravilhoso com estes dois que estão andando agora. Então, olha, deixa a sua retrogradação a partir dessa semana Netuno, junto com o Saturno, ambos começam a colocar a sua energia de novo, janeiro e fevereiro, entrando aqui na força de Áries, como se fosse um ano novo astrológico deles,
O ano novo astrológico é em março, mas é a força deles. E agora eles estão formando esse aspecto fantástico com o Mercúrio e com Lilith, que se chama trígono na astrologia, esse traço azulzão aqui, lindo e maravilhoso, conversando com o Júpiter aqui, toda essa energia também do Saturno e do Netuno. Se você não aproveitar esse influxo maravilhoso, porque basta você ficar atento e você vai ver que aquilo que você precisa fazer vai se escancarar na sua frente, tipo, olha aí, é um relacionamento complicado? Olha como eu percebo nitidamente que isso não se encaixa mais para mim. Tchau, já era, foi. Vocês estão compreendendo? Olha esse trabalho, não dá mais, cara, não dá resultado nenhum. Tenho que apontar para outros caminhos, seja o que for. Estou citando exemplos. Os astros indicam que o momento é agora. Ou algo que você deveria ter feito, ter falado, ter sinalizado, ter demonstrado. Você ficou segurando com receio? Cara, coloca na sua mente e no seu coração. Ou não, você já tem. Não vira o ano com essa energia mal resolvida. Encara essa força lilithiana, com este que é o emissário dos deuses, que é o Mercúrio, que está formando um aspecto maravilhoso com Saturno e Netuno, que de uma forma recente estão andando. Pega essa energia de Marte, que está apontando para a frente, que a semana que vem entra em Capricórnio junto com o Sol no final de semana. Então, com isso, você já se programa. Olha o temário que eu coloquei nesta finalização de 2025, que você está pronto, que você está com a sua energia leve, como eu falei, mente e coração tranquilos, porque todos os astros, eles não param, cara, eles continuam andando. E agora, a semana que vem, eu vou falar deste momento Capricórnio, onde temos já de cara um ingresso de Marte e no final de semana, precisamente no dia 21, a energia do Sol também ingressando em Capricórnio. E a Lilith sai desse ponto que ele está falando já há um tempão, resolve de vez, ela ingressa em Sagitário e fala: agora vamos trabalhar todas as sinalizações e os caminhos que você escolheu, porque agora inevitavelmente você vai ter que trilhar de acordo com as suas escolhas. Eu acredito que ficou bem claro. Então é um momento ainda escorpião para todo mundo. Escorpião, cara, fazendo uma síntese direta numa astrologia que não é tendencialista, que este é bom, que este é mau. Todos os signos têm os dois lados. Escorpião, ele representa o seguinte: naquilo que você fez uma boa escolha com todas essas forças, finalizando o ano já apontando para frente, cara, seja intenso, coloque o seu coração, a sua energia de forma integral nisso, continua abraçado ali e demonstra que você está com tudo, intenso, resoluto, compreendeu? Mas para aquilo, esta é a fama que muitas vezes o pessoal não gosta de escorpião. Não serve, não é por inteiro, não está se encaixando, tchau, cada um para o seu caminho. Então é a intensidade no que interessa e o corte verdadeiro, o desapego daquilo que não se encaixa mais. E para isso não tem receituário mágico, é você e sua vida. Por isso que eu falo que eu não gosto de trabalhar a adivinhologia. O que eu gosto de trabalhar é como os astros estão trazendo a energia e como a gente trabalha esse direcionamento. Agora vamos lá. Pensa comigo, troca uma ideia comigo. Você está afim de continuar com coisas mal resolvidas? Os astros estão falando, aproveita o influxo e livra isso da sua vida. Como também que fique bem claro, tudo que você não se encaixa mais na vida dos outros, os outros também vão chegar em ti e falar, você não serve para mim. Então aceita o flow, deixa, não serve, então cada um no seu caminho. Não é por causa disso que a gente precisa ser inimigos. Deu para entender? Então essa energia está de uma forma clara. Isso pode ocorrer, quer ver? De repente, alguém chega para você, pô, mas e aí, perdi meu emprego? O que a astrologia diz? Cara, esse emprego não se encaixava mais na sua vida. Olha para frente, resolve sua mente e seu coração e abre toda a sua energia para um emprego melhor, a mesma coisa para um relacionamento, para uma situação familiar que não se resolve,
que se for assim, cada qual no seu canto, no momento certo a gente se une de novo. Ah, mas a minha situação é econômica. Você programou e aprendeu com todos os erros que você cometeu por estar numa situação econômica desafiadora, porque você só vai conseguir resolver, é assim que o universo conversa conosco. Se você realmente aprendeu onde você errou para você não errar novamente. Aí o universo entende que você aprendeu e, como um passe de mágica, que de mágica não tem nada, tudo é consciência, energia e inconsciência, o que você faz? Você abre o seu campo vibracional para que o fluxo financeiro chegue. Você continua nos mesmos erros, cometendo os mesmos erros e não aprende? Vai continuar com os desafios. Vocês compreenderam? É tudo isso que os astros estão apontando. Novamente, em um resumão, que agora eu vou falar da Lua, do movimento dela na semana, que foi aquela lua cheia especial, que agora se torna minguante para daqui a pouquinho se tornar nova. Olha as energias do ano. Vamos fazer aqui um review. Então nós temos o Netuno deixando a sua retrogradação e essa grande conjunção aponta para nós em janeiro e também fevereiro, o que 2026 vem nos trazer. Pequenas coisas que a gente observar nesse período podem se tornar forças intensas durante o ano. Então, para os conectados, esta é a função da astrologia. É conseguir decodificar esses sinais para que a gente saiba administrar com uma mochila leve, com as coisas bem resolvidas, a montanha que eu escolhi, se eu precisar desacelerar um pouquinho ou acelerar, eu tenho essa possibilidade. Eu não estou todo confuso com as minhas escolhas e direcionamentos, porque tudo que eu precisava enxergar de coisas mal resolvidas, eu enxerguei. E com coragem eu resolvi. Vocês perceberam que eu fiz praticamente uma síntese de tudo que a gente conversou agora? Lembram que eu falei do dia 27 de janeiro, que é um dia assim especialíssimo para mim? Resumindo, como é a astrologia, pode ser um pouquinho antes, final de janeiro e início de fevereiro. Olha aqui, o Marte, que representa a regência que se firma com o ano novo astrológico junto com Júpiter, vai se encontrar com Plutão, que está em Aquário, que é o signo da nova era. Olha a chamada, agora observem aqui o movimento, ó, estamos aqui, dia 10 de dezembro. Olha o Marte seguindo adiante, vai passar alguns planetas aqui, mas veja o que ele vai fazer dia 27 de janeiro. Olha ele aqui ó, seguindo, ó. Olha ele ali. Estão vendo aqui o Marte junto com o Sol, com Vênus. Olha aqui, já viramos o ano, estamos em janeiro, olha o Marte chegando ali, ó. Olha o Marte chegando, passou o Sol, olha que grande conjunção. 19, 20, 21, 22, 23, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 25, 26, 27. O Marte alinhadinho com a energia de Plutão e toda essa força aqui que nós podemos chamar de Stellium, que Stellium é uma grande conjunção em Aquário, novamente. Eu acredito que janeiro e fevereiro são meses de sinalizações para a gente saber como será o ano. Então, não é interessante estarmos com a nossa energia bem resolvida? É isso que você tem que fazer nessa semana. Olha os astros aqui, ó. Tá praticamente tudo aqui e aqui. Vocês estão percebendo? Você tem o Urano aqui, você tem o Júpiter, mas aqui essas conjunções fortíssimas já vão trazer para nós os sinais. Olha aqui, ó. O Netuno já está em Áries e o Saturno finalizando o ciclo quando chegar fevereiro, olha aqui, fevereiro, ele também já se encontra na energia de Áries. Mais um pouquinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Ambos a 0 grau de Áries, após essa conjunção aqui que Marte fez com Plutão no dia 27 de janeiro. Então, gente, está tudo sinalizado, de acordo com a minha possibilidade, mostrei aqui para vocês. Então, não vamos perder essa oportunidade. Novamente, utilizei isso muito nos vídeos anteriores, mas a minha função é alertar sempre. Vamos ter coragem de viver os aprendizados, seja na dor, seja no amor, não importa.
Tenha coragem de fazer o que tem que ser feito, porque os astros estão falando, não dá para enrolar mais. E essa semana já aponta um deadline onde as forças, como se fosse um buraco, vamos dizer assim, que você tem numa garrafa cheia. E o buraco está embaixo, então a água já está indo embora, está acabando. E se você não resolve isso agora e vira o ano com tudo complicado, na hora que precisar correr, o correr é simbólico, ou de repente dar um direcionamento para suas experiências realizando, você não tem força. Então que tal fazermos agora o que a gente sabe que tem que ser feito? Agora o que eu vou demonstrar para vocês, um movimento lunar, que é muito importante. Agora a gente já trabalha, como eu faço toda semana, o dia a dia. O que nós temos? Ainda nos influxos da lua cheia poderosa, que nós conversamos na semana passada, está aqui no canal o vídeo ainda, essa lua cheia que demonstra tudo, olha como tudo está casadinho. Até o dia 11, que é quinta-feira, nós teremos o início da minguante, que é uma lua de cura. Então, segunda, terça e quarta, conforme eu demonstrei com o movimento dos astros, nós temos a possibilidade de enxergar tudo, porque a lua cheia demonstra. E quando iniciar o ciclo minguante, a partir da quinta-feira, aí é o momento de curar, é o momento de se recolher, para ter o nascimento com a lua nova, que será a semana que vem, junto com aquela força de trilharmos a montanha das nossas escolhas, nós podemos criar e fazer, com a nossa alma curada, de acordo com tudo que foi demonstrado, o que inevitavelmente nós temos que parar de correr. Até a Lua deixa isto bem claro essa semana. Agora o que eu demonstro para vocês, o movimento lunar no dia a dia, vou falar novamente de signos, mas é para todo mundo, e daqui a pouquinho a gente pega essa energia e projeta para os 12 signos, que representa diretamente aquela força do Mercúrio colando com Lilith falando, é agora, resolve. Porque a partir da semana que vem, você vai ter que caminhar com as coisas bem resolvidas ou não. Você vai caminhar de pé ou você vai ser empurrado, ok? Vamos lá então, o que nós temos aqui? Observando a energia lunar, na segunda-feira a lua cheia está em Leão e aqui ela se mantém no dia 8 e também no dia 9 na terça, formando um aspecto maravilhoso com a energia do Sol, com a energia de Vênus, com a energia do Marte que está finalizando. É a última semana aqui, daqui a pouco está em Capricórnio, falando agora põe a mão na massa e realmente faz o que você tem que fazer. Então a energia da Lua, como está em um signo de fogo, um signo de brilho, fala, cara, cuida de você mesmo. Observa nas suas experiências onde você pode ser você mesmo, onde impedem que você seja você mesmo. Sabe aquela coisa que a gente precisa ficar se adaptando o tempo inteiro a coisas que a gente não aguenta mais colocar um tipo de vestimenta que não nos cabe? Acho que deu para entender o simbolismo, né? Aquela experiência que não está legal, não está bem resolvida e a gente gostaria de ser diferente, mas não pode. Então, segunda e terça-feira é um dia que você analisa isso. Onde que eu posso colocar a verdade do meu ser? Onde eu sou valorizado? Onde tudo que eu fiz realmente tem valor? Onde existe uma energia boa, uma energia de amor, uma energia generosa, uma energia de troca, relacionamento, trabalho, família, seja o que for, se autovaloriza e enxerga na segunda e na terça tudo que tira e apaga o seu brilho pessoal. Quando chegar a quarta-feira, dia 10, nós temos a Lua ainda no último dia, ainda na fase cheia, entrando em Virgem. Agora é o quê? Todos os aprendizados de tudo que você trabalhou na segunda e na terça, na quarta você tem que colocar no seu dia a dia. Sabe, tipo quando a gente chega numa situação e fala, olha, não admito mais isso. E demonstra com razão o porquê que você não admite mais isso, aí é um momento de compromisso. Porque quando ele chegar em Virgem, na verdade ela, porque estamos falando da Lua, quando a Lua chegar em Virgem na quarta-feira,
ela começa a se encontrar com esse ponto lunar kármico, não é um planeta, que é a cauda do dragão, onde na quinta-feira ela forma um alinhamento perfeito. Então, segunda e terça, observa tudo que impede que você seja você mesmo. Na quarta, na quinta e boa parte também da sexta-feira, é o momento de você se livrar na prática, colocando em ordem na sua vida tudo que te aprisiona. Olha como tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui na meia hora inicial. Vocês estão percebendo? A própria Lua aponta para esse tipo de energia. Porque quando chegar o dia 12, a Lua já está na fase minguante entre quinta e sexta-feira e ela já sai de Virgem e ingressa em Libra. Libra, o que representa? Onde a gente desenvolve o nosso magnetismo pessoal, sendo que é uma lua minguante, de nós estarmos junto de pessoas e situações que realmente tem tudo a ver com a gente. Não perder mais tempo com quem não nos valoriza, com quem drena a nossa energia, com quem tira o nosso equilíbrio. Tudo isso é cobrado nessa lua minguante, na sexta e também no sábado, e o fechamento no domingo. Então, o final de semana é um momento de nós curarmos o nosso magnetismo pessoal. Se você continua com tudo que nós falamos anteriormente mal resolvido, o seu magnetismo pessoal com esta lua em Libra, na fase minguante, representa que você continua propenso a atrair coisas que não tem nada a ver com o que realmente você busca. Já se você conseguiu, com bastante força, coragem, determinação, disciplina, tudo que a gente conversou anteriormente, fazer o que tem que ser feito, aí você desenvolve um magnetismo pessoal bacana e você já começa a perceber no final de semana que as pessoas e situações que realmente têm sintonia contigo começam a dar uma sinalização que os caminhos estão abertos para as interações que realmente agregam valores. Quem não quer isso? Mas faça a sua parte. Então esta é a força da Lua, que fecha o ciclo cheio nessa semana e entra no princípio curador dos aprendizados da lua minguante. Então, tudo isso está lançado para nós nesta semana, como eu sempre falo. Olha que semana linda, olha que semana maravilhosa. Como dicas antes de falarmos dos 12 signos, as pessoas que de repente perderam, fechou domingo, fechou ontem, a oportunidade de estudar tarô e cabalá comigo, com uma condição maravilhosa, a nossa última campanha e possibilidade de 2025, depois só janeiro, fevereiro de 2026, com outra proposta, que não é essa. Fica atento que possivelmente minha equipe faz um relançamento nesta semana, como sempre, porque muitas pessoas, por causa de cartão e muitas coisas, está com uma condição muito legal. Confere. Essas pessoas podem se tornar profissionais de tarô e de cabalá com um custo maravilhoso que foi lançado e possivelmente, não posso garantir, minha equipe abre essa oportunidade. Então fica atento, ok? E como dica final, se você ainda não me segue no Instagram e você quer dicas diárias de astrologia, Newton.Schutz. Sempre nós temos um stories que eu mesmo gravo, falo da energia do dia, ou se não, alguma postagem. Tá ali para você me seguir, todo mundo é bem-vindo. Então, novamente, se você é uma pessoa que utiliza o Instagram, se conecta com tudo que a gente está disponibilizando. Newton.Schutz. Estou esperando vocês. E agora nós entramos naquela parte correspondente aos 12 signos. Vamos pegar essa energia que representa esse ultimato que a gente tem nessa semana, porque a partir da próxima tudo aponta para frente e a gente vai, como já falei, ou de pé, altivo, consciente, ou vamos ser empurrados pelas energias. Vamos pegar toda essa força e vamos projetar na mandala zodiacal para demonstrarmos se nós já temos aprendizados nas experiências ou ainda estamos imersos nos erros. Como eu sempre falo aqui, você pode utilizar tudo que nós conversarmos para o seu signo pessoal, para o seu signo ascendente, lunar ou
para o seu mapa inteiro de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Normalmente, as pessoas conhecem o próprio signo e também o ascendente. Aí você pode fazer um mix. Seu signo solar, seus anseios, desejos. E o signo ascendente, a iniciativa ou o primeiro passo para que você consiga chegar nesse objetivo e meta que você tem no coração, ok? Então é isso. E quem é o primeiro signo que nós vamos trocar uma ideia hoje? Exatamente o signo que tem o alinhamento perfeito do Mercúrio junto de Lilith. Vamos conversar com os escorpianinos. Escorpianinos ou escorpianos, tanto faz. Como está a energia de vocês? Nós vamos dividir os signos hoje por elementos. Então, primeiro eu vou falar dos signos de água, depois falo dos signos de fogo, posteriormente os signos de terra e finalizo com os signos de ar. Então agora nós vamos trabalhar a energia dos signos de água. E Escorpião, sendo que é o primeiro signo dessa semana, é um signo de água. Os signos de água têm que trabalhar a motivação, é aí que está a palavra. Vocês, escorpianos, pergunto para todos vocês, sendo que vocês caíram no primeiro setor, como está a motivação de vocês quando vocês se lançam ou dão o primeiro passo para aquilo que é importante? Eu vou apresentar para todos os signos o lado luminoso e também o lado desafiador. Aí você vê como você se encaixa para aplicar tudo que nós conversamos nessa semana. Primeiro, o lado luminoso, você coloca a sua energia nas experiências que são as principais e você percebe que a sua energia é bem aceita, que as coisas estão fluindo, que você, com este Mercúrio, tem todos os aprendizados assimilados. Então, tudo que são energias distantes você transformou em força, consciência e, novamente digo, aprendizado, e você percebe que as coisas estão fluindo. Maravilha, você está na luz. Então continua com essa motivação firme, potencializando a sua força pessoal para que você tenha um fechamento de 2025 legal. Já o lado complicado que representa, você coloca a sua energia, você está motivado para que as coisas fluam, e quando você observa, a coisa não anda, a coisa está emperrada, a coisa está empacada. É como se você empurrasse um peso que você percebe que não se move nem 1 milímetro. Se você perceber que as energias estão assim, você está agindo da forma errônea. Você tem que mudar a sua forma de agir. Continua com a sua motivação, mas não dá para você agir da mesma forma, porque o resultado vai ser o mesmo. É um momento, é a semana mais do que propícia para que você corrija isso. Então basta você observar se o Mercúrio com a Lilith que estão alinhadinhos aí, o que eles estão demonstrando para vocês. Se vocês estão mais na luz ou mais no lado desafiador. Está no lado desafiador? Procura arrumar que ainda dá para ter um fechamento de ano legal, beleza? Agora vamos falar de outro signo de água que também tem que trabalhar a motivação. Todos os signos de água têm que trabalhar a motivação nessa semana. Vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, a motivação de vocês, vamos lá, o Saturno que estava aí retrógrado deixou a sua retrogradação e nessa semana o Netuno que também está aí fechando, estão nos últimos graus, também deixa a retrogradação. Como que está a energia de vocês no sentido de motivação? Você sente com este ponto lunar, que não é um planeta que está aí, que representa a cabeça do dragão, que você está conseguindo trabalhar a sua libertação? Ou seja, este setor, vou dar os 2 pontos para vocês também. Se você está na luz, você se sente valorizado, você se sente criativo. Sabe quando a gente coloca a nossa energia nas experiências principais e a gente percebe, aqui eu preciso criar um pouquinho, aqui eu preciso me adaptar um pouquinho, preciso colocar a minha força pessoal e eu percebo que eu consigo fazer tudo fluir. Se você está com essa energia legal, agora com Netuno andando também, mantenha. Você sente a força da adaptabilidade, você sente o seu poder de criação. Criação que eu digo que é típico do setor que vocês caem nessa semana, que demonstra os erros e aprendizados, demonstra de uma forma bem clara que você já aprendeu como que você tem que lidar, como que você tem que agir.
como que você trabalha a sua energia pessoal, com a sua criatividade, com o seu brilho para que as coisas fluam. Se você perceber que a coisa está assim, maravilha, mantém que você está no caminho certo, seja qual for a experiência. Já pelo contrário, se você sentir que não tem essa energia criativa, você vira e mexe, você está num beco sem saída, tipo, você olha para você mesmo, e agora, o que eu faço? Não tenho mais criatividade, não encontro luz para conseguir incidir nas minhas experiências para que elas fluam. Você precisa procurar readequar a sua energia e a sua motivação para que a sua criatividade volte a fluir. E a sua criatividade, nesse caso, se você esteja imerso em desafios piscianos, representa o seguinte: idealiza de uma forma diferente. O Netuno que está andando a partir dessa semana no seu signo propicia isso. Novas ideias, novas formas de sintonizar a experiência. Basta você se recolher um pouquinho, se autovalorizar, que você vai perceber que a luz vem. Mas é necessário, muitas vezes, você se recolher um pouco. Porque se a gente continua sem uma pausa naquilo que está de uma forma desafiadora se apresentando para nós, a gente acaba projetando uma energia sem uma ideia, sem uma criatividade legal, e continua na mesma. Então é momento de se recolher um pouco. Já, novamente, se as coisas estão fluindo, vá com tudo. Mantenha a motivação. Isso é para todos os signos de água nessa semana. Agora, fechando a tríade da água, o último signo de água da semana, vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, o Júpiter está aí, ele está retrógrado. E o que a motivação afeta vocês, para todos os signos de água nessa semana? A força de vocês representa o seguinte: se você estiver imerso numa energia de luz, numa energia legal, o que se apresenta para vocês? Possivelmente uma possibilidade de você enxergar adiante, onde você pode aplicar o seu otimismo, porque você fala, pô, as coisas estão bem encaminhadas, eu mantenho a minha fé, olha o Júpiter aí, eu sinto expandir no meu ser uma energia que eu dou umas pequenas revisadas, mas eu percebo que se eu continuar incidindo a minha energia e minha motivação, mais para frente eu vou ter os frutos ou os resultados daquilo que eu estou buscando. Se você está nisso, maravilha, mantém esse fluxo, porque mais para frente você colhe um resultado bacana. Já pelo contrário, se você sentir que eu estou percebendo que eu estou incidindo aqui, estou motivado, estou procurando estabelecer um otimismo legal em relação às pessoas que eu estou envolvido, mas se a energia continuar desse jeito, mais para frente eu vou ter desafios. Eu não vou colher os frutos que eu quero. O que você tem que fazer? Você tem que alterar a sua forma. Isso é para todos os signos de água nessa semana. Você precisa alterar a forma de você motivar as pessoas que você está envolvido para que você também inverta os possíveis frutos que você vai colher mais adiante. Então, é um setor que poderia dizer muito intuitivo. Sabe aquela coisa que você enxerga e você fala, não vai dar certo mais para frente, isso vai dar um tipo de energia que nem eu e nem as pessoas envolvidas na verdade querem. Joga uma energia diferente, aponta os caminhos a esse setor que vocês caíram, demonstra uma forma muito fácil de poder apontar, olha, estamos agindo dessa forma, nós vamos chegar nesse resultado. Então você é um signo que pode demonstrar a sua visão antecipada dos acontecimentos. Esse é o Júpiter na retrogradação, te dando essa possibilidade. Então, se você estiver nos desafios, deixe bem claro, aponte novos direcionamentos, porque possivelmente este que vocês estão seguindo não vai gerar um fruto legal para ninguém mais adiante. Está na luz? Mantenha esse fluxo, deixa todo mundo muito otimizado, porque você sabe, se você estiver na luz, que mais adiante os resultados serão colhidos de uma forma bacana por todos, ok? Agora nós vamos falar dos signos de fogo. Os signos de fogo, eles têm que trabalhar nessa semana a realização. Tipo, não adianta falar e não fazer. E quem é o primeiro signo de fogo que eu separei aqui para trocar uma ideia? Os sagitarianos. Vocês estão com o Sol aí.
O Mercúrio está chegando nessa semana, vocês estão com a força de Vênus também. Então, muita energia, tudo está sendo demonstrado para os sagitarianos. Agora é o seguinte, com tudo que está sendo demonstrado para vocês, vocês conseguem sentir uma estabilidade nas experiências, aí que está o sentido da realização. Estabilidade, confiabilidade, tipo, você percebe nas suas experiências, olha o lado luminoso, que vocês estão no lugar seguro, que você percebe que não vai ter ninguém bambeando nas experiências no momento que mais for necessário essa firmeza, essa estrutura. Deu para entender? O Sol está mostrando tudo. Olha, aqui é confiável, aqui tem estrutura, continua colocando a sua força, continua realizando. Essa é a palavra que eu vou utilizar para os 3 signos de fogo. Continua realizando que vai dar tudo certo. Se você sentir que existe isso, inclusive da sua parte, que mesmo num desafio você não vai titubear, vai continuar firme, mantenha essa força realizadora que todo mundo sairá vitorioso na experiência. Mas você sente, percebe e vê essa confiabilidade, essa estrutura, essa estabilidade. Já pelo contrário lá do desafiador, você fica sempre, como a gente diz no ditado popular, com aquela pulga atrás da orelha. Você fala, ali parece que se eu cobrar um pouquinho em relação à experiência, vai de repente mexer um pouquinho e vai tirar as estruturas. Se você percebe que não existe isso, que existe teimosia em relação a pontos que você não concorda, muita atenção a estes desafios. É um momento de trabalhar a teimosia tanto da parte dos outros como também a sua. É necessário um pouco mais de flexibilidade. É necessário, com essa energia do Sol, Vênus e chegando o Mercúrio, uma conversa que de repente pode trazer para todo mundo uma luz e o estabelecer de uma estabilidade, de uma confiabilidade que de repente só faltava alguns pontinhos para que isso estivesse presente na experiência. Então, muito cuidado se você perceber que não existe esta confiabilidade. Essa palavra é muito boa para o setor e por esse momento de aprendizados e acertos que todos estamos vivendo essa semana. Então, muita atenção a estes pontos, ok? Agora vamos trocar uma ideia com o segundo signo de fogo da semana. Vamos conversar agora com os arianos. Olha, não ficaram muito para o final dessa vez. Estou brincando, sempre brinco com os arianos. Gente, os arianos nessa semana caem em um setor onde a realização que impacta o signo de fogo representam diretamente para vocês, arianos, uma força de realização, mas de colocar todas as coisas no seu devido lugar. É um momento de equalização. É um momento onde não adianta a gente querer realizar ou fazer as coisas com os instrumentos errôneos. Deu para entender? O que representa isso? Vai ficar bem fácil agora. De repente você mistura relacionamento com trabalho, finanças com família e começa a ficar todo aquele bolo onde muitas vezes você precisaria organizar as coisas de uma forma mais legal para que elas fluíssem. Agora vamos dar os 2 pontos. Se vocês estiverem na luz, arianos, representa que é um momento onde você percebe que as coisas se encontram organizadas, cada coisa no seu lugar, trabalho no trabalho, relacionamento com relacionamento e etc. Não existe a mistura das coisas. Então você percebe que as coisas estão bem equalizadas, estão bem administradas. Então continue organizando e realizando com a sua energia pessoal para que esta organização no seu dia a dia, no seu cotidiano se mantenha. Aí você tem um fechamento legal com muitos aprendizados colocados em prática. Isso se você estiver na luz. Agora na sombra já ficou claro, está tudo uma bagunça. Quando você vê, está tudo misturado. Você precisaria estar lidando com determinadas prioridades que são secundárias, coisas secundárias que você está priorizando e deixando as prioridades de lado. Então, está tudo bagunçado. Se você sentir que em alguns pontos, de repente, você precisa reincidir com novos atos, colocar a sua força realizadora para deixar tudo mais bem equalizado. Sabe quando a gente se doa demais e o outro de menos? Ou você percebe, isso pode acontecer também,
que o outro lado se doa demais e você está fazendo pouco e você poderia fazer mais. Ficou claro agora? É o momento de equalizar isso. É o momento de trabalhar essa harmonização para que ela se mantenha pelo menos até o final de 2025, para que você entre com os seus assuntos, suas prioridades e suas experiências bem organizadas no ano. Não permita bagunça. Põe as coisas no lugar, beleza? Agora vamos falar com o último signo de fogo que trabalha também essa energia realizadora. Vamos falar agora com os leoninos. Leoninos, vocês estão, isso eu já falei, desde que o Sol entrou em um signo de fogo como o de vocês estão sendo apoiados pelo Sol que rege a sua energia. Então é um momento muito bacana para você definir metas e objetivos. Todos os aprendizados que você teve no ano de 2025 precisam demonstrar um norte, precisam demonstrar um objetivo e uma meta, ou objetivos e metas bem delineados para o ano de 2026. Todo mundo trabalha isso. Agora vem o lado de luzes e desafios que eu estou apresentando para todos. E os signos de fogo, a realização. Quando você, agora, finalização, dezembrão, 2025, fechando o ano, todo mundo pensando em Natal, Ano Novo, tal, beleza. Mas possivelmente vocês, com esses posicionamentos da semana, estão olhando o que eu realmente quero para este ano que chega. Quais são meus objetivos e metas principais? Você percebe que você está preparado realmente para dar uma realização bacana, um encadeamento legal com todas as suas ações para que você busca como meta principal para o ano? Se você percebe que está tudo legal, que você tem energia, que você tem força, garra e disciplina para realmente colocar o foco naquilo que interessa, maravilha. Se você perceber que essa força está plena em ti, você está na luz. É sinal que você já vem fazendo a lição de casa há um bom tempo. Mantenha esse fluxo, porque você faz um fechamento de ano bem legal. Já pelo contrário, os aprendizados ainda não foram assimilados. Objetivos e metas todo mundo tem, mas quando você olha para você e aquilo que você está buscando, você não vê um caminho. Você não consegue ser disciplinado naquilo que realmente você definiu. Às vezes até para este ano que está terminando, você não conseguiu estabelecer metas. Está levando mais coisas atrasadas que você já deveria ter feito e não fez para o ano que vem, que poderia dar uma reciclagem de energia. Muita atenção. É o momento de trabalhar o seu foco com disciplina naquilo que realmente interessa, com uma força realizadora. Tá todo mundo pensando em festa, em celebração? Ok. Mas se você fala, pô, não defini, tá tudo complicado. Muitas coisas que eu queria não consegui, não consigo enxergar caminhos. Lembre-se, o Sol tá te apoiando essa semana e boa parte da semana que vem também, por que não dizer inteira. São 15 dias aí para tudo isso. Cara, é o momento de você acertar, de você achar o seu caminho, de você começar a realizar para que você tenha realmente força e energia para cumprir os seus objetivos e metas que você sabe que estão pulsando aí. É o momento de equalizar o seu ser com forças realizadoras, fazendo mesmo, propiciando possibilidades para você resgatar as suas responsabilidades e não desperdiçar a sua energia em coisas que de repente você já poderia ter deixado de lado há um bom tempo. Medita com muito carinho em relação a isso que eu falei. Tá na luz? Maravilha, basta manter. Sentiu que tem a conexão com o desafio? Vamos retrabalhar isso que ainda dá, beleza? Agora nós vamos conversar com os signos de terra, que os signos de terra têm que interagir nessa semana. É um momento onde os signos de terra precisam conversar, dialogar, ver as conexões que possuem. Tudo isso está sendo aberto para que vocês estabeleçam os aprendizados de uma forma legal na vida de vocês. Agora, quem é o primeiro signo de terra que nós vamos trocar uma ideia? Os capricornianos. Capricornianos, a semana que vem o Marte chega aí. A
chegada de Marte no seu signo, ele vai pedir com que você realmente comece a lutar por aquilo que realmente você sabe que está forte, firme e vivo dentro de ti. O setor que vocês caem, ele pede muita comunicação, muita troca de ideias. Aonde que está o grande segredo que nós vamos falar em relação a luzes e sombras? Quando a gente fala demais e coloca mais ruído do que informação verdadeira nas experiências, a gente complica mais ainda uma situação que a gente gostaria de resolver. É o excesso das palavras. Assim como também, sabe quando a gente fala, pô, se eu tivesse falado, se eu tivesse conversado mais, se eu tivesse dado um toque, como a gente fala popularmente aqui, e eu não fiz isso, e fica aquela energia represada dentro da gente, puxa vida, como eu fiz essa bobagem. Mais do que é o momento de trocar uma ideia. Agora vamos apresentar os 2 pontos em relação a essa energia. Lembre-se, Marte está chegando. Segunda-feira que vem ele está aí, é o tópico da nossa conversa aqui. Fica antenado a semana que vem aqui. Mas em todas, obviamente, mas a semana que vem é específica para vocês. Se você está na luz, você percebe que o seu poder da fala está forte. Que você tem a possibilidade de falar através da sua própria comunicação, seja como for, diretamente, no sentido pessoal, como também, de repente, mandando mensagens, telefonemas, sabe, rede social, não importa a forma que você considere a ideal para você passar uma informação. Você percebe que a sua energia, quando você fala, está sendo bem compreendida, está sendo bem assimilada. Quando os outros chegam a ti, você entende o que eles estão querendo dizer, por mais que de repente a confusão esteja presente na expressão do outro, você consegue compreender o que ele está passando para você. Se isso está presente, você está na luz. Então, utilize isso como um instrumento maravilhoso para você trocar uma ideia e deixar as coisas bem acertadas. Então, novamente, para vocês, capricornianos, conversar, dialogar, interagir, a coisa não está fluindo e você está na sua ali e não se solta, isso não vai levar a lugar nenhum. É aquele velho ditado que eu já até falei hoje no vídeo. Não, de repente você já tem. Então, expressa, fala, não fica com a energia represada. Ou falou demais e ficou complicado, vai lá e arruma. Então, você está com esse poder. Aproveita e coloque isso de uma forma bacana em relação à sua própria energia pessoal. Já ao lado desafiador, falta coragem para falar, falta coragem para interagir. Ah, se eu falar vai piorar. Ah, eu percebi que aquilo que eu falei piorou mais ainda. Ah, eu deveria ter falado e não falei, e a situação está toda complicada. Você percebe que a falta de interação de repente travou a sua energia, mais do que nunca. Transforma estes desafios nas luzes que eu falei anteriormente. O não você já tem, falou demais, vai lá e arruma tudo, interage, troca uma ideia, não fica com essa energia represada. O seu regente Saturno está andando, ele saiu da retrogradação. É o momento de você resolver. E, novamente, a comunicação, a expressão, seja como for, é a sua grande aliada nessa semana, beleza? Agora vamos conversar com quem? Vamos conversar com outro signo de terra. Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, como é que está a força do Uranão aí em retrogradação? Muitos taurinos, nossa, eu estava tão tranquilo, essa energia voltou, tá me bagunçando inteiro, não sei o que eu faço. Como também muitos taurinos estão percebendo que há a possibilidade de revisar e arrumar algumas coisas que não estão legais. Vocês caem nessa semana na parte onde o foco está nos relacionamentos, nas parcerias, nas associações. Aí alguns podem falar assim, mas eu não tenho parceria, não tenho associação com ninguém, não tenho relacionamento. A partir do momento que você abre a sua energia para algo que é importante, você está se relacionando com isso. Assim como você está fazendo com esse vídeo, está trocando uma ideia comigo. Então é isso que eu estou falando. É o momento de você separar o joio do trigo de tudo que você permite fazer parte da sua vida.
E esse Urano retrógrado, ele vem mexer com tudo para que você tenha a possibilidade de ajeitar tudo isso. Agora vamos dar os 2 pontos em relação a isso. Se você está na luz, Taurino, se você está na luz, que você assimilou todos os aprendizados, aprendeu principalmente com os erros que você cometeu durante esse ano que está fechando, você percebe que você está com as pessoas certas. Você percebe que você troca a sua energia e interage com pessoas e situações que realmente agregam valores para você, que você cresce com essas parcerias, que você cresce com aquilo que você abriu seu coração e permitiu essa interação. Então, são relacionamentos sadios. Agora deu para entender o que são esses relacionamentos e parcerias que eu falei. Se você percebe que você está com essas pessoas e situações legais, seja qual for o tipo de experiência, maravilha, você está na luz. Já o lado desafiador é que você percebe que as suas parcerias e associações, que também podem ser transmutadas em solidão, começam a pesar agora. Estar trocando energias com pessoas erradas, ou aquelas pessoas que você gostaria que estivessem próximas a ti aí que está a solidão, não estão, ou uma determinada energia que você busca numa parceria não está presente no relacionamento. As pessoas se drenam mais do que uma contribui com a outra. Se você estiver com esse tipo de energia desafiadora neste momento de aprendizado, mais do que nunca, chegou o momento de todos vocês interagirem para ver se o caminho do meio pode ser estabelecido. Onde muitas vezes a gente fica nas partes que representam as polaridades e ninguém estabelece a parte de ceder um pouquinho para que o caminho do meio surja. Então você precisa colocar a sua interação para que este caminho do meio apareça, sabe? De repente eu estou me doando demais aqui e não recebo nada, ou vamos conversar para estabelecer um caminho do meio, ou percebo que o outro lado se doa demais e eu estou aqui só recebendo e doando pouco. Acho que deu para entender. Se você, de repente, está no momento que você está muito sozinho, é o momento de você aprender com este influxo astral da semana, abrir as possibilidades para os caminhos que podem surgir, se você ficar atento. Todas essas possibilidades estão em jogo. E o Urano aí está pedindo para você se inovar. São os últimos momentos, o ano que vem, ele se manda para o outro signo e não volta mais. Então, inove. Esta é a dica da interação para que vocês tenham relacionamentos e parcerias sadias, ok? Então é isso. Agora vamos trocar uma ideia com o último signo de Terra, que também tem que trabalhar em interação. Vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, a cauda do dragão está aí, a lua vai passar por cima dela essa semana, é um ponto lunar kármico, isto que é a cauda do dragão, os aprisionamentos. Então, o setor que vocês caem para trabalhar a interação que todos os signos de terra têm que trabalhar nessa semana, representa o seguinte: sabe quando a gente tem um pouquinho daquele tempo vago que a gente se dedica para os nossos grupos, para a nossa vida social, para a nossa vida coletiva, seja no sentido presencial, como também no sentido aqui virtual? Como que você sente essa energia? Você se associou em 2025 com grupos, com situações que realmente agregaram muitos valores legais em relação à sua energia pessoal? Ou quando você avalia de uma forma bem virginiana, crítica, mas a crítica com aperfeiçoamento, você fala assim, pô, mas eu me envolvi com pessoas, grupos e situações que mais drenaram a minha energia do que contribuíram. Como está, então, a sua vida quando você fala de amigos? Por isso que eu falei, quando a gente tem aquele tempo vago, porque é ali que a gente se dedica para os amigos, às vezes, sabe, podem ser também amigos de trabalho. O tempo vago que eu falei representaria aquele lado mais social, mas a gente tem o nosso dia a dia, virginiano principalmente, que gosta de repente estar realizando, fazendo as coisas que gosta. Como que você vê isso? Se você está na luz, você percebe, como eu disse, que você está com grupos de amigos que agregam, que são legais, que mesmo quando você não está bem, eles estão de braços abertos para te apoiar. Então, se você sentir essa luz,
que você tem essa troca vibracional para que as coisas fluam, maravilha, você está na luz. Mantenha a interação com esses grupos, com esses amigos, com a sua vida coletiva, com a sua vida social. Já pelo contrário, agora é a parte desafiadora, que você tem que aprender a ver e libertar essa possível cauda do dragão aí, que é um ponto lunar, não é um planeta. Você percebe que as suas interações, os seus amigos, os seus grupos, são amigos entre aspas, que quando você precisa você não pode contar com eles. Ou as suas interações, quando você percebe, você coloca a sua energia ali, você volta com a sua energia drenada, que não é uma energia boa que você troca. É o momento de você aprender a escolher as suas interações com esta vida. Porque família, a gente escolhe antes de reencarnar. Essa escolha, existe uma grande lei que rege. Isso é uma coisa que, nossa, daria anos de assuntos. Mas, quando a gente fala de amigos e grupos que a gente escolhe em vida participar, se você sentir que você está sendo mais drenado, ou que, na verdade, os amigos, entendeu? O aspas que eu coloquei aqui, que podem ser sociedades, etc., a sua vida social como um todo, mais complicam a sua vida do que facilitam, é o momento de você pensar em reciclar esse tipo de força. Essa energia está propícia para vocês interagir com quem realmente agrega e acrescenta. Quem te diminui, quem deixa a sua energia astral baixa, não merece estar contigo. Meditem e liberem essa energia se for necessário. Está na luz, continua potencializando a interação. Se não estiver a luz presente, pensa nisso que eu falei, ok? Agora nós vamos falar dos signos de ar, que os signos de ar têm que trabalhar nessa semana a sensibilidade, as emoções, os sentimentos verdadeiros que residem dentro de nós. Então essa energia está lançada para os 3 signos de ar, que vamos fechar aqui a nossa troca de ideias da semana. Quem é o primeiro? Vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos, o Plutão está aí a 1000 por hora, vai ficar um bom tempo, está pedindo um renascimento, um reciclar. Muitos aquarianos estão sentindo essa energia no fundo, no âmago dos seus sentimentos mais profundos. Então é o momento do renascimento. Agora, o que eu diria para vocês? Essa energia, como que ela impacta vocês em relação às emoções que vocês trocam nas experiências? Se vocês perceberem que nas experiências principais que vocês estão envolvidos, quando você está ali, que você começa a colocar os seus sentimentos verdadeiros para fora, trocando as emoções nas experiências, que as energias são bem-vindas, elas são legais, sabe, tipo quando a gente não está com uma energia muito legal, aí a gente vai colocar a nossa força naquilo que interessa, naquilo que valorizamos, a gente começa a sentir uma energia emocional boa presente na experiência, você está na luz. Ou seja, quando você faz aquilo que é sua prioridade, por mais que o restante da vida e as experiências, tudo esteja complicado, você percebe uma força, a expressão dos seus sentimentos verdadeiros. É esse Plutão bem trabalhado. E coloque isso no que for na sua vida, relacionamento, família, trabalho. Quando você projeta a sua energia ali, você percebe que a sua energia emocional está em alta. Maravilha, você está na luz. Já pelo contrário, que isso eu estou apresentando para todos os signos, luzes e desafios. Quando você tem que fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer, que é uma prioridade, que é uma energia, que você foca a sua força para que isso esteja presente na sua vida, você percebe que quando você coloca a sua energia, você se desgasta demais. Isso atrapalha os seus sentimentos. As emoções trocadas estão confusas. Isso é um sinal de alerta, que existem muitos aprendizados ainda a serem trabalhados. Então é o momento de vocês aproveitarem essa energia plutoniana que está aí presente, colocar essa energia de uma forma bem clara nas experiências e transmutar isso. É uma experiência que está presente, que vale a pena e que você quer ainda na sua vida. Está colocando uma energia onde os seus sentimentos começam a ficar em baixa e complicados,
e você fica, vamos colocar esse termo, pela vida, com a experiência, cara, começa a reciclar isso, que vocês têm esse poder. Não permita que isso feche o ano. Coloque a intensidade de Plutão e transmute esse tipo de energia, ok? Isso está na mão de vocês. Já está na luz, está legal, quando eu coloco no que interessa, estou com tudo, minha energia emocional está em alta, mantenha. Mas se não estiver, recicle e transforme isso, vocês têm esse poder essa semana. Agora vamos conversar com o segundo signo de ar da semana, vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, a energia de vocês, a conjunção do Mercúrio, que é o foco da semana, que se encontra com Lilith nessa semana, pode criar uma intensidade emocional muito grande em relação a você e suas experiências. Aí que está a chave. O sentido da fluência e da luz é que você sente que determinadas experiências que estavam meio complicadas ou meio travadas, elas se libertam. Olha a dica que eu estou dando para vocês, sendo que o Mercúrio é uma das bolas da vez junto com Lilith. Então você sente que você tem uma determinada libertação em relação a algumas experiências que não estavam fluindo. Então, como se fosse uma revelação, você percebe que você pode colocar a sua energia, a intensidade dos seus sentimentos na experiência para que ela flua. Se você sentir isso, abraça a energia como um todo. É sinal que muitos aprendizados que você precisava ter, eles foram assimilados. Então você está na luz. Você tem essa intensidade. Novamente, abre o seu peito, abre o seu coração e demonstra que você está inteiro na experiência para que tudo continue fluindo com as possíveis aberturas que possam estar presentes. Já pelo contrário, você pode ter revelações de coisas que de repente você não esperava. E com este alinhamento do Mercúrio com Lilith, que Mercúrio é o seu regente, por isso que estou falando de Mercúrio em um signo onde a intensidade emocional é muito, é muito presente. Se você perceber que vem a revelação, nossa, olha como vem essa coisa complicada agora, eu não esperava, e vem essa revelação que vem, de repente, atrapalhar os meus sentimentos, deixar eles confusos, avalia com muito critério se vale a pena ainda ficar nessa experiência. Porque o setor que vocês caem é o seguinte, se veio aquele alerta em relação aos seus sentimentos, com uma experiência que você não esperava, e veio o lado mais complicado e desafiador presente, talvez essa experiência não se encaixe mais na sua vida. É o momento de talvez se desapegar. Ah, não, é muito importante, vale a pena? Vai ter que colocar essa intensidade emocional, só que agora voltada para os desafios, para procurar resolver muita verdade com os sentimentos trocados nas experiências. Esta pode ser uma chave. Já está na luz? Veio o lado luminoso? Abraça com tudo e segue adiante. Esta é a dica para vocês. Agora o signo que ficou por último na semana. Vamos trocar uma ideia com os librianos, o último signo de ar. E como estou falando aqui para todos, a energia dos sentimentos impactam muitos os aprendizados dos signos de ar. Librianos, vocês estão com a energia de Vênus em um signo de fogo. E a energia de Vênus que te rege, sendo que você é ar, o ar alimenta o fogo. Então é um momento muito interessante para que você veja com clareza tudo que existe de verdade plena nas experiências. E quando eu falo verdade plena, é a sua verdade, porque cada um enxerga o que considera verdade nas experiências. Mas vocês, nessa semana, você tem a possibilidade de enxergar de uma forma bem clara em relação às experiências com os seus sentimentos. Tipo, isto realmente eu quero que faça parte da minha vida. Eu abro a minha energia, que isto venha para mim e esteja presente por todo 2026 que já está chegando. Então você enxerga como se fosse uma síntese das experiências através dos seus sentimentos. Então o lado luminoso é esse que eu falei, agora ficou mais claro.
Você enxerga com clareza determinadas experiências que são importantes para ti, se elas realmente são experiências valiosas para ti, que você fala, não, eu quero que essas experiências ainda fiquem em relação à minha vida por um bom tempo. Por que não, de repente, até para a vida inteira? Representa uma assimilação muito bacana em relação às experiências. Vocês têm esse poder com os seus sentimentos, de enxergar com os olhos do coração as coisas que realmente são boas e que você deve abrir a sua energia para que elas continuem fazendo parte do seu ser. Já pelo contrário, você tem a possibilidade, com os seus sentimentos, de enxergar coisas que realmente você fala, eu enxergo de uma forma bem clara, com o somatório de todas as experiências, que isto realmente não será bacana me acompanhar na minha jornada. São coisas que, de repente, já finalizaram o seu ciclo. Não que sejam coisas ruins, mas são coisas que você vai poder enxergar com uma plenitude muito bacana a partir dessa semana e dos aprendizados que você assimilou, que de repente essas experiências encerraram um ciclo. Sabe, como se fossem aqueles relacionamentos que, sabe, terminam numa boa? As pessoas continuam até como amigos, mas o relacionamento em si terminar é só um exemplo. Pensa nisso em qualquer experiência que seja a sua prioridade. Então, isto representa que você, através desses desafios, você consegue fechar um determinado ciclo necessário na sua vida, envolvendo pessoas, etc., mas de uma forma branda, de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada, onde ninguém sai machucado. Então, essa é uma energia que o desafio pode se tornar luz. Já se você, de repente, está mais na luz, que você enxerga que todos os aprendizados, ou pelo menos a maioria, foram assimilados, maravilha, mantenha esse fluxo. Mas se você perceber que determinadas experiências se encerram, não existe momento mais propício do que esta semana para que você encerre isso numa boa. Quer que eu fale até um ensinamento que eu utilizo muito na minha vida? Fique com o que tem que ficar e deixe ir o que tem que ir. Este é o recado para vocês nessa semana. Então, esta é a energia para os 12 signos agora em dezembro, nesta finalização de 2025, onde a gente tem que trabalhar os aprendizados, seja na fluência ou no desafio, que os erros se tornem consciência, mas principalmente aprendizados. E como dicas finais, não se esqueçam, possivelmente a minha equipe reabre a possibilidade de você estudar Tarô e Cabalá comigo. Fique esperto no seu e-mail, entra no meu site, se inscreve na lista VIP, newtonschutz.com.br. Você vai ver que na parte principal, esteja você com o celular ou computador, tem ali a lista VIP ou VIP. Coloque seu e-mail, você vai receber uma notificação para não perder essa oportunidade de fechar o ano estudando comigo. Os cursos estão novinhos, maravilhosos. Terminou a campanha, mas a gente sempre faz essa reabertura. Não perca essa oportunidade. É uma oportunidade única, porque Tarô e Cabalá só praticamente do meio do ano que vem para o final. Então, se você gosta dessas linhas de conhecimento e acredita no meu trabalho, não perde essa reabertura, ok? E aqui está meu site. Se você fala, eu quero estudar astrologia, eu quero estudar radiestesia, são muitos cursos e praticamente todos renovados. Astrologia renovada, tarô renovado, cabalá renovado, radiestesia renovado. Tem muita coisa legal. Acesse aqui o meu site, newtonschutz.com.br, clica em cursos online. No meu site tem muito estudo gratuito, vale a pena você navegar, mas tem ali o ícone dos meus cursos online. Dá uma olhadinha, os cursos são profissionalizantes, tem um certificado assinado por mim, você tem todo o meu apoio da minha equipe por e-mail, no chat, na plataforma dos cursos, ou seja, você não vai estar sozinho e você tem, olha, para finalizar, 7 dias de garantia. Comprou, recebeu as aulas iniciais, não curtiu? Do dia de compra até o 7º dia, você pode pedir a sua restituição de forma integral. Então não perca essa oportunidade, feche o ano, colocando a sua energia em alta, você vai perceber o quanto esses cursos são legais e, novamente, podem
trazer um retorno para você, onde você pode se tornar um profissional com qualquer um deles, partindo do zero. Basta ter a vontade de estudar, ok? newtonschutz.com.br. E para finalizar, você não me segue no Instagram ainda? Newton.schutz, dicas e toques de astrologia diários, ou nos stories ou em posts. Nós estamos ali esperando vocês, me segue lá de novo, Newton, ponto, não é para escrever ponto, é o ponto ali, Schutz, Newton.schutz, você recebe todas essas dicas diárias de astrologia junto comigo e com a minha equipe. Muito legal, tem muita gente ali, a gente interage bastante, ok? Então é isso, galera. Espero de mente e coração que eu tenha agregado algo para vocês. Vamos aproveitar essa semana que, como eu falei, é um deadline, é um fechamento. Vamos seguir em frente. Amanhã estou com um tarô, com uns arcanos fantásticos para a gente trocar uma ideia. Amanhã, 10 horas em ponto aqui. Com isso, todos nós juntos vamos criar uma massa muito bacana de luz para que a gente se conecte com um propósito de uma virada de 25 para 2026, preparados e fortes para seguirmos adiante nos nossos objetivos, ok? É isso, amanhã às 10 estou esperando vocês. Acesse o meu site, dá uma navegadinha ali, vale a pena, e me segue no Instagram. Acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até breve.